Fechou, sabotador? Esse vídeo é para você que quer ativar o lado sábio da sua mente e progredir em todas as áreas da sua vida. Se é a primeira vez que você assiste um vídeo meu, muito prazer, eu sou Luana Lourençon, atuo como coach orientadora de carreira, treinadora, palestrante e ajudo profissionais a construírem carreiras de sucesso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante no que tange ao seu sucesso profissional, que é a autossabotagem. A autossabotagem é um processo da inteligência positiva que defende que você pode sabotar o seu potencial através de pensamentos sabotadores, que nada mais são do que crenças limitantes, são pensamentos automáticos repetitivos que fazem com que você não progrida o quanto você pode progredir. Existem vários materiais aqui no canal sobre esse assunto, sobre os sabotadores em si, mas hoje eu vim aqui para falar do outro lado do nosso cérebro, que é o sábio. Então vamos lá, vamos partir do princípio que o lado crítico, o lado sabotador do nosso cérebro, ele funciona de uma forma mais automatizada, mais primitiva. É a parte do nosso cérebro que foi desenvolvida lá nos nossos antepassados, que dizia para a mente assim: ou você tem que lutar ou você tem que fugir, ou seja, não pensa, haja. Já o sábio, ele está numa parte mais sofisticada do nosso cérebro e a gente realmente precisa criar musculatura para ele aparecer. É como fazer atividade física, aprender sobre um novo idioma. Quando a gente para de fazer, atrofia. E com o sábio da nossa mente é a mesma coisa. Portanto, bora lá anotar 5 dicas para você fortalecer os músculos do seu sábio e ter mais sucesso na carreira, no casamento, na vida pessoal, na sociabilidade, na criatividade e vem comigo. Dica número 1, tenha empatia. Quando você lidar com uma situação desafiadora e perceber que realmente o seu crítico interno foi ativado, comece a pensar no que está do outro lado. Quando você tem empatia, compaixão pelo outro, você começa a entender o ponto de vista daquela pessoa e para de se vitimizar pensando, deve ser alguma picuinha, deve estar me testando. Esse tipo de pensamento é sabotador, é crítico e faz com que você critique os outros de forma não construtiva. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma coach que uma vez me procurou falando que a gestora dela tinha dado um feedback arrasador e ela realmente estava muito chateada. E quando a gente começou a usar esse segredinho do sábio, que é a empatia, ela começou a perceber quais eram as razões que levavam a gestora dela a se sentir tão pressionada, tão controladora e o porquê que ela dificultava tanto a vida daquela equipe. E aí ela começou a olhar essa gestora com uma outra perspectiva e por meio da empatia ela começou a entender o que de fato essa gestora precisava, começou a ter um novo papel de contribuição na equipe e começou a ter um desempenho melhor. Agora vamos falar do segredo número 2. Quando você sentir que você está se sabotando, eu te sugiro a explorar. O segundo segredo é a exploração. Csikszentmihalyi, que é um dos grandes teóricos da inteligência positiva, sugere que a gente se comporte como um antropólogo fascinado, aquela pessoa que realmente quer entender o que mais pode descobrir sobre aquela situação. Quando eu atuava como business partner no mundo corporativo, parceiras de negócios em RH, eu realmente tinha muita curiosidade para entender por que os meus clientes internos estavam agindo daquela forma. Nossa, por que ele está tão pressionado? Por que essa vaga é para ontem? Por que a solução é essa e não pode ser outra? O que mais que eu posso saber sobre essa situação que eu ainda não sei? E quando eu exigia essa curiosidade sobre mim, eu descobria coisas que eu ainda não sabia sobre o contexto e conseguia ter muito mais ideias e levar sugestões que ainda não estavam sendo levantadas, e isso fazia com que a gente inovasse e usasse a criatividade para lidar com problemas difíceis. Agora vamos para o terceiro ponto, que é a navegação. Pense que o seu sábio, ele tem como se fosse uma bússola interna, ou seja, ele consegue te trazer onde você quer chegar lá na frente.
Então, se o seu objetivo, por exemplo, é ser promovido na sua organização e você acredita que isso leve talvez mais ou menos uns 5 anos, toda vez que você se deparar com um problema, você pode se perguntar, poxa, mas se eu continuar fazendo as coisas desse jeito, eu estou caminhando para o meu objetivo, o que mais que eu posso fazer de diferente para realmente caminhar nesse caminho que eu quero trilhar? Uma vez, uma mentorada me mandou um WhatsApp no meio da manhã, dizendo que ela precisava decidir se aceitava ou não uma proposta de trabalho. Essa proposta de trabalho era para ser PJ, numa editora, num projeto que tinha começo, meio e fim, duraria 6 meses, e depois de 6 meses a empresa ia avaliar se ia mantê-la ou não no quadro de equipes de profissionais jurídicos, né, que prestavam serviço. E aí a gente começou a resgatar valores, crenças, estilo de vida, âncoras de carreira dessa profissional, e a gente percebeu que essa não era a construção dela. A construção que ela quer é se aposentar numa empresa privada, preferencialmente numa indústria. Ou seja, enquanto ela navegava ali pelo sábio, ela percebeu que apesar dela ter uma dor muito grande, que era resolver a questão do desemprego, aquele não era o melhor caminho. Ia resolver na hora, mas depois de alguns meses ela ia ter um novo problema. Então o sábio te diz por meio da navegação qual é o melhor caminho que você pode trilhar. Quarto ponto do sábio, anota aí, é a inovação. Às vezes a gente pensa que inovação tem a ver com tecnologia e na verdade não é nada disso. É pensar em soluções que você ainda não tinha pensado. E ao invés de você dizer, não, depois eu penso nisso, pense sim, e é como se fosse um brainstorming. Lá na minha terra, dizem toró de parpite, eu adoro essa expressão. Então as pessoas começam a realmente pensar em possibilidades que às vezes nem tem muito a ver com aquele problema, mas isso vai estimulando a sua criatividade para encontrar novas soluções para um problema em que o seu sábio vai te ajudar a resolver. Por último, e não menos importante, vamos para a quinta dica, que é a ativação. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o sábio ele precisa do hábito de estar ativo? A ativação faz com que você lembre para sua mente que existe um sábio dentro de você. Uma vez eu atendi uma executiva e ela precisava ativar o sábio nas horas das reuniões desafiadoras ali da empresa. Então ela criou o hábito de todas as vezes que ela chega numa reunião difícil, ela se coloca na cadeira e mexe os dedos dos pés para ela ter atenção plena ao corpo dela, perceber por que ela está tensa, por que ela não está, trazer pensamentos positivos sobre ela mesma, sobre as competências que ela tem, para que ela realmente ative o sábio e chegue às melhores soluções, às melhores estratégias, às melhores negociações dentro do desafio que ela está hoje, né, no mercado de trabalho. Então, esses são os 5 segredinhos aí do sábio para que você ative o seu modo sábio de pensar, tenha bons sentimentos com relação à sua performance, se comporte dessa forma e tenha bons resultados em todas as áreas da sua vida. Ah, você chegou até aqui? Então, não deixa de curtir esse vídeo. Me contar aqui embaixo qual poder do sábio você vai ativar a partir de hoje. E também compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que também vai gostar de saber mais sobre inteligência positiva. Eu agradeço a sua companhia até aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!